O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de hoje, nós nos recordamos que por diversas e diversas vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo de sua vida, disse palavras semelhantes àquelas que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho da missa de hoje. Por diversas e diversas vezes, nosso Senhor prometeu aos discípulos que viria um outro depois dele, que viria o defensor, que viria o Paráclito, que viria o Espírito. Na manhã de hoje nós recordamos todas essas ocasiões que nosso Senhor anunciou isso aos seus discípulos. Porque na manhã de hoje nós vemos o cumprimento dessas promessas. Nós vemos o cumprimento de cada uma dessas vezes que nosso Senhor afirmou aos discípulos que enviaria o seu Espírito sobre eles. Certamente, no momento em que nosso Senhor anunciava isso, os discípulos não compreendiam. O próprio Senhor tinha consciência disso e o diz nos Santos Evangelhos. Quando nosso Senhor prometia o Paráclito, o advogado, o defensor, talvez entre os discípulos houvesse uma conversa para tentar compreender de quem é que o Senhor estava falando. Quem seria este? E após a ascensão que nós celebramos 9 dias atrás, quando o Senhor subiu aos céus, e os discípulos se reuniram com a bem-aventurada Virgem Maria, para rezar, na expectativa deste cumprimento, do cumprimento desta profecia, do cumprimento desta promessa, da vinda do Paráclito, permaneceram, talvez em profundo recolhimento, em silêncio. Não temos muitas informações bíblicas a respeito disso. Mas o fato é que na manhã de hoje,
Na manhã da festa de Pentecostes, a festa judaica da colheita, os discípulos, juntamente de Maria, colheram os mais preciosos frutos, os mais saborosos dons, coisa que a terra não pode oferecer, coisa que o trabalho humano não pode oferecer, algo que só poderia vir da parte de Deus. O dom do divino Espírito Santo, o derramamento do amor nos corações daqueles homens e daquelas santas mulheres que perseveravam, unidos na oração. O Senhor derrama o seu próprio amor, o dom com que Ele mesmo é amado, o dom com que Ele mesmo ama, nos corações dos discípulos. E foi isto que nós recebemos no dia do nosso crisma. E é isto que nós estamos recordando nesta sagrada liturgia. O dom do divino Espírito Santo. E vejam que curioso. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas nos diz de que modo o divino Espírito Santo aparece, de que modo o divino Espírito Santo vem sobre os discípulos, como que em línguas de fogo. E esta imagem, de fato, é muito simbólica e muito oportuna. Em primeiro lugar, como que em línguas. Sim, porque este seria o instrumento utilizado pelos apóstolos para a propagação da fé. O instrumento utilizado pelos apóstolos para que o amor de Cristo fosse difundido sobre a face da terra, para que então a face da terra seja renovada. Foi através da pregação apostólica que a fé chegou até nós. Foi através da pregação apostólica que a fé chegou até os lugares mais afastados, como está descrito naquele versículo programático do Atos dos Apóstolos. Vós sereis as minhas testemunhas por toda a Judeia, depois pela Samaria, pela Galileia e enfim, por todo o mundo. Como que em línguas. E vejam que grande dom, porque naquela manhã, todos, absolutamente todos, se entendiam. Todos pareciam conversar o mesmo idioma. Aqueles que falavam grego entendiam aqueles que falavam hebraico, que entendiam por sua vez aqueles que falavam latim. E todas as outras línguas das nacionalidades ali presentes, todos se entendiam. E é por isso que também no dia de hoje nós lembramos a unidade da igreja. A igreja que é una. Porque nasceu neste dia. Nasceu nesta manhã de Pentecostes, para ser universal, a mesma igreja católica, a mesma igreja una, que se espalhasse sobre toda a face da terra, levando aos homens de boa vontade esta palavra, levando aos homens e mulheres a boa nova de Cristo, como que em forma de língua. Os discípulos receberam este dom de tocar os corações, porque nós sabemos que depois da pregação, muitos se converteram. Muitos pediram a graça do santo batismo. Muitos pediram para serem incorporados neste corpo de Cristo. Muitos pediram para fazer parte destas promessas. Muitos pediram o dom do amor de Deus derramado em seus corações também. A unidade da igreja. Todos nós, falamos uma única língua. Falamos um único e mesmo idioma. Todos nós cremos numa mesma verdade, num mesmo evangelho. Todos nós professamos a mesma fé, o mesmo credo, os mesmos 12 artigos. Todos nós aqui cremos
nestas mesmas verdades. E não só nós que estamos aqui, mas também os cristãos que estão espalhados por toda a terra. Não é possível que alguém creia algo diferente, porque isto feriria a unidade da igreja. Seria contra o dom da fundação da própria igreja. Seria contraditório. Alguém que creia diferente já não faz parte da igreja. Alguém que creia distintamente daquilo que nos ensinaram os apóstolos já está fora da igreja. Feriu o vínculo de unidade. Como que em línguas todos se entendiam. Todos devemos nos entender. Apoiados sobre a mesma fé. Apoiados sobre a mesma pregação apostólica. Apoiados sobre as mesmas verdades reveladas por nosso Senhor. Como que em línguas de fogo. O fogo, símbolo da caridade e do amor, que é aquilo que faz com que de fato os homens e as mulheres que fazem parte do corpo de Cristo sejam levados a testemunhar, sejam levados a pregar o Evangelho, sejam levados a anunciar estas verdades. É o amor, é a caridade. Caritas Christi uget nos. A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona, nos faz levarmos esta verdade, nos faz levarmos esta boa notícia até os confins da terra. Foi isso que fez com que um São José de Anchieta deixasse a sua terra e viesse para cá, para gastar sua vida entre os índios, anunciar a verdade, anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova de Cristo. É a caridade, meus irmãos, como que em línguas de fogo. É a caridade que edifica a igreja. É o amor. É o amor, porque é assim que nos reconhecerão como os discípulos de Cristo. É assim que nos reconhecerão como seguidores de Jesus. Pela prática. Fazendo como o Senhor pediu que fizéssemos. Seguindo o testamento do amor. A insistência dos apóstolos nisso é tremenda. Porque no dia de Pentecostes foram preenchidos por este dom e compreenderam isso. E transmitiram isso a nós que somos seus seguidores, seus filhos na fé. Não é novidade para ninguém que algumas semanas atrás os bispos do Brasil estavam reunidos em Aparecida, não é? Todos nós aqui sabemos. Na Assembleia Geral da CNBB. E este ano, nesta Assembleia, os bispos convidaram o cardeal Pietro Parolin para pregar o retiro. Todos os anos, durante a Assembleia dos Bispos, existe o retiro dos bispos, o retiro anual deles. E conversando com um dos bispos que estava presente na Assembleia, que estava lá, ele me disse que a frase que mais marcou os bispos durante o retiro foi uma frase do cardeal Parolin que dizia: o futuro da igreja está no seu início. O futuro da igreja está no seu início. E vejam que frase profética, porque de fato foi no início que os discípulos eram um só coração e uma só alma. Foi no início que os discípulos tinham coragem de levar as palavras de Cristo até os confins do mundo. Foi no início
que os discípulos tinham coragem de derramar o seu sangue pelas verdades do Evangelho. O futuro da igreja, que somos nós, está no seu início. Que sejamos um só coração e uma só alma, apoiados sobre a mesma fé apostólica, apoiados sobre as mesmas verdades divinas que nos foram reveladas e que abrirão para nós as portas do céu. Que sejamos um só coração e uma só alma, apoiados na caridade de Cristo, procurando seguir o testamento do amor. Que sejamos um só coração e uma só alma, para que falemos todos a mesma linguagem e com o mesmo sentido de caridade. A mesma linguagem e com a mesma caridade dos primeiros discípulos. É isto que nós queremos suplicar a Deus nesta sagrada liturgia, nesta manhã de Pentecostes. Que esta graça seja derramada em nossos corações, como já o foi no dia do nosso crisma, mas que seja novamente derramada na sua igreja. Que o Divino Espírito Santo seja derramado no coração dos fiéis, no seio da igreja, para que todos nós falemos uma mesma língua, para que todos nós sejamos impelidos por uma mesma caridade, a caridade de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,